Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. Muito prazer, eu sou o Felipe Nunes, especialista em transformar projetos em sucesso de venda e mentor de futuros construtores. E esse episódio é um oferecimento de ProMaster Distribuidora, que salva sua obra com os melhores impermeabilizantes e aditivos do mercado. E de quebra, te dá a melhor assessoria técnica que você não encontra em lugar nenhum. E aproveita o nosso cupom MasterCast Construção e tem até 10% de desconto em todos os itens da loja. E o assunto de hoje é um assunto que está em alta nos últimos dias aí, casas em concreto aparente. E se você gosta desse conteúdo, já deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum episódio. E compartilha com aquele teu amigo que quer fazer algo em concreto aparente. E para falar desse assunto, eu trouxe o maior especialista em concreto aparente do Rio Grande do Sul, Elier Malheiros, que já fez mais de 8.000 metros quadrados em alto padrão e diversas casas 100% em concreto aparente. Então, me conta aí, Elier, como surgiu essa ideia de fazer uma casa 100% em concreto aparente? Seja muito bem-vindo. Muito bem, Felipe. Um prazer estar aqui juntamente contigo. E essa ideia surgiu, através dos arquitetos e nos passaram, então, esses projetos para a gente estar construindo. No início foi bem desafiador, mas a gente buscou conhecimento. Na época que a gente iniciou as construções em concreto aparente, não tinha muitas referências. Eu lembro que eu procurava encontrar no Google alguma referência de alguém que já tinha construído algo, algum material, e não encontrava absolutamente quase nada. E foi bem desafiador no início a gente conseguir a ter aquele resultado que todo mundo espera do concreto aparente. Então a gente foi aprimorando, foi melhorando. A gente já fez diversas casas, em concreto aparente, algumas 100% em concreto aparente. Teve outras que a gente fez tipo 80%, 60%, algumas partes, alguns detalhes em concreto aparente. Muros em concreto aparente, 100% também. E é bem desafiador, mas a gente pegou já algumas técnicas aí e alcançamos resultados fantásticos. Já fizemos alguns acompanhamentos também. E o concreto aparente está bem alto, como você mesmo mencionou. Galera, e assim, ó, para vocês que estão aí nos acompanhando, a gente quer deixar um brinde aí, um bônus para a nossa audiência. Eu estava conversando com ele aqui um pouquinho antes no bastidor, e a gente vai deixar para o melhor comentário aí no YouTube, aqui o melhor comentário, a gente vai dar uma consultoria minha e do Elier de 1 hora online, e a gente vai tirar todas as dúvidas. Então assim, ó, deixa o teu comentário, pode deixar mais de um, pede para a família comentar aí, o melhor comentário vai ganhar uma consultoria nossa, minha e do Elier, de 1 hora, tá? É uma consultoria que a gente cobra, porque tanto eu quanto o Elier, a gente tem essa parte do digital, de fazer acompanhamento, mentoria, Então, se você quer, depois aí a gente vai deixar no final o contato meu e do Elier, pra gente fazer todos esses acompanhamentos com vocês aí, Anos e anos de experiência. E o melhor comentário a gente vai deixar aí, vai ganhar o Elier, vou deixar pro Elier escolher aí, pra gente dar essa consultoria aí pra vocês aí, um super bônus aí, tá bom? E Elier, me diz uma coisa, cara. O que é o maior desafio, hein? Qual é a parte mais difícil aí do concreto aparente hoje? O maior desafio que eu vejo, Felipe, é chegar no final, a gente retirar as formas e encontrar aquele resultado que vai ser satisfatório ao cliente, tu olhar e dizer, bah, esse concreto aparente ficou muito bom, esse concreto aparente foi algo que deu um resultado fantástico, porque eu já vi várias pessoas, vários construtores, fazerem o concreto aparente e chegar na hora de tirar as formas, ficar aquelas chamadas bicheirinhas, aquelas imperfeições que o cliente não se agrada. Ele teve uma expectativa, chegou lá no final, tirou a forma e não foi nada do que ele esperava. Isso é o mais desafiador, tu conseguir falar para o cliente, ó, tem uma solução, isso aqui a gente consegue resolver. Nas nossas construções, graças a Deus que a gente sempre alcançou um resultado muito bom. É muito bacana, sempre a gente foi melhorando, foi encontrando técnicas com muita atenção, com muita dedicação, e a gente encontrou resultados fantásticos. O que o pessoal tem assim, concreto aparente não dá pra fazer na minha casa, porque eu vou fazer uma casa menor, uma casa maior. Cara, não tem diferença, A gente pode fazer tanto num projeto pequeno como num projeto grande. Como a gente já trabalhou junto, a gente fez já muro em concreto aparente, quando diversos profissionais disseram que não dá, a gente topou esse desafio e essa proposta e fez acontecer. Então,
O que eu vejo é que assim, ó, não tem tamanho, né? Tanto um projeto pequeno quanto um projeto grande, a gente consegue atender hoje com concreto aparente, né? Tanto 100% como em partes, né? Sim, a gente já teve casas que a gente construiu em alguns condomínios que elas são 100% em concreto aparente a parte externa, né? E aí com alguns detalhes internos também em concreto aparente, mas as paredes em si todas feitas em concreto aparente. A gente alcançou nessa obra um resultado fantástico. Foi ali que a gente realmente deu um start assim na construção civil referência ao concreto aparente. A gente alcançou um resultado fantástico. Praticamente a gente desenformava e ficava aquilo perfeito. Foi um resultado que encheu os nossos olhos, né? A gente se tornou referências, ali a gente conseguiu alcançar um resultado muito bom. E o cliente falou, não tem dificuldades que a gente não consiga superar, mas sim quando tu faz uma casa 100% em concreto aparente e uma parede pequena em concreto aparente, ela dá uma dificuldade, assim, pela questão que o concreto aparente, ele tem dificuldades quando dá encontros de paredes, aí então tu tem que ter um cuidado maior, mas quando é só uma parede, ele é mais fácil. Mas quando é uma obra, assim, completa, ela fica mais complexo. O que eu vejo é que assim, ó, o pessoal, no início, quando surgiu e tal, a galera, é aquela madeira, aquela sobra de obra, aquele resto de madeira, para ficar aquela parede rústica e tal. E aí começou as aventuras, né, como a gente sabe. A gente tem um problema que eu vejo muito grande, que é a questão, o pessoal não vai, o pessoal acha que o pedreiro faz qualquer coisa, né? Então, tipo, o pedreiro pode fazer qualquer tipo, eu quero fazer essa parede, usa essas tábuas aqui e tal. O pessoal, principalmente aqui no sul, o pessoal gosta de inventar muito, né? E a gente já viu resultados, inclusive nessa parceria que a gente fez, o cliente queria que a gente usasse, né, sobra, e não é assim, né? A base do concreto aparente não é qualquer tipo de material, né? Ele tem uma especificação, tem um tipo de madeira específica, não é qualquer lugar que consegue essa madeira, porque às vezes eu já vi alguns resultados em alguns vídeos na internet, o pessoal filmando e tal, com aquela parede horrível e tal, e achando lindo e maravilhoso, né? Mas tem uma base, tem um preparo específico para isso, né? Sim, as madeiras é uma das principais coisas, assim, quando vai se escolher para fazer o concreto aparente, né? Como mesmo mencionou, não é pegar qualquer tábua lá, da resto de obra, resto da caixaria e tu querer fazer um concreto aparente, porque aí vai ficar horrível, né? As madeiras que é feita o concreto aparente são madeiras beneficiadas, pleinadas no caso, né? E elas são bitoladas, para que a gente possa alcançar um resultado bom, um resultado ótimo, né? Porque se tu pegar uma madeira ali muito desparelha, ela vai ficar muito horrível. E se tu pegar uma madeira já usada, já utilizada para fazer algum outro concreto, quando tu colocar ali, ela vai grudar, quando desenformar, ela vai arrancar alguns pedaços de concreto, então vai ficar horrível, né? Aí o cliente não vai gostar, vai ser algo que o cliente não esperava, e a gente tem esses cuidados, né? Com a questão da escolha da madeira, não é qualquer pessoa que fornece esse tipo de madeira. São pessoas específicas aqui no Rio Grande do Sul. A gente já tem alguns contatos de pessoas que têm já essa qualidade, né? Para alcançar um resultado bom, a gente indica bastante esse pessoal que tem e já sabe, né, que é concreto aparente, então eles já têm tranquilidade em produzir. E realmente, a escolha do material é o que vai dar o resultado final. E olha que interessante, né, galera? Que tipo, ó, não é só chegar e começar a fazer, porque o concreto aparente hoje é algo bem específico. Então, olha, às vezes o pessoal começa, vou começar a fazer concreto aparente. Tudo bem, mas olha o processo e olha o tempo que o Euler levou para chegar nesses resultados. A gente vai postar depois alguns vídeos para vocês das obras do Elier, e tem todo um processo, gente. Não é começar da noite pro dia. E é isso que eu sempre falo, a galera. Vou começar amanhã e já vou ter esse resultado, né? E uma coisa que a gente tem que cuidar muito é a questão da expectativa do cliente. Às vezes o arquiteto faz um projeto lindo, um render, né, um 3D maravilhoso, e o profissional é habilitado para fazer isso, cara. E aí, assim, ó, a expectativa versus a realidade que a gente vê muito é uma coisa que lá no final, porque o concreto aparente, você faz a forma, prepara tudo, e só lá no último dia, depois de 28 dias de cura, que você vai ter, né, o resultado. Então você imagina ali, o cliente gastou uma grana, concreto que não é barato, e aí chega lá no último dia, né, começa a desformar ali e tem aquele resultado terrível. Claro, a perfeição é algo muito difícil de se alcançar, mas a gente com técnica, com processo, olha o que o Heller falou, pô, eu tive que pegar e ensinar os caras a fazer a madeira do jeito certo.
né? Então tem um processo da preparação da madeira, tem um processo da preparação da mão de obra. Então não foi algo rápido, né? Então é isso que eu percebo, a galera começa a se aventurar e não é da noite pro dia, né, Léo? Quanto tempo tu levou para chegar nesse processo mais perfeito possível, assim, pra esse resultado ideal? Foi em torno de uns 3 anos, mais ou menos, que a gente veio fazendo obras do concreto aparente e a gente foi aprimorando, né? Foi criando técnicas, usando alguns materiais específicos para a gente alcançar esse resultado, porque a maioria das pessoas vão lá, compra madeira, depois eles passam ali o desmoldante e acham que é só concretar. Mas não é isso, a gente precisa fazer hidratação da madeira, precisa ter o cuidado, na hora de até pregar o prego, a gente precisa ter esse cuidado específico. Até ser concretado, se a pessoa monta a forma ali, vai demorar alguns dias para concretar a forma, as madeiras elas vão enxugar e elas vão criar, vão dilatar. E aí então ali as pessoas não têm esse cuidado, sabe? Então tem que ter esse cuidado desde a questão de hidratação da madeira até o dia do concreto. O desmoldante correto não é qualquer desmoldante que se usa para o concreto aparente, isso é bem importante. E olha só, olha a forma que você bate o prego muda o resultado final, entende? Então, olha o nível de detalhes que a gente tem que ter e o nível. Pô, isso é dedicação, cara. Né? É você chegar ali, né? Tentar, ó, cara, ó, não bate o prego dessa forma, porque não vai dar. E você conseguir qualificar esse tipo de mão de obra e fazer com que o cara ali que tem 40 anos de carpintaria, que bate o prego de qualquer jeito, mostrar para ele, ó, isso aqui, porque o concreto aparente é um serviço de acabamento. É quase como se fosse o resultado final da massa corrida e da pintura, né? Ele se formou, tá pronto. Então a base da madeira, a forma, é o resultado final, né? Exato, é a pintura, né? O concreto aparente ali, tu vai fazer a forma, isso ali vai ser a pintura final. Se tu não cuidar desde a forma, vai ficar com defeito o concreto aparente. Se a gente bater o prego muito forte, danificar a madeira, depois no concreto aparente vai aparecer. Então, para ter uma ideia, desde a parte ali, ou seja, que chama, né, a cabeça do prego ali, Aham. ela fica aquela arranhadura que tem, mostra no concreto aparente. Ah, o friso ali, o friso. desenho em cima da cabeça do prego também. Mostra também, para ter uma ideia que realmente todo cuidado é para alcançar um resultado final. Se não tem um cuidado desde o início, a gente não alcança um resultado final bacana. Tu vê, então é interessante, né? Tipo, olha o método, olha o cuidado, né? Porque a base do concreto começa lá no projeto, né? Sim, Um bom projeto, então até. Porque isso é quantos anos o Brasil tem em concreto aparente hoje? eu não faço ideia exatamente, mas faz um bom tempo. Vocês começaram o quê? Mais de 3 anos, né? Mais de 3 anos, é. Mas isso era algo que já era produzido há muitos anos atrás. Daí foi esquecido, né? E essa ideia voltou novamente. Essa arquitetura contemporânea voltou a ser produzida. E hoje está muito em alta, né? Eu tenho visto que o pessoal tem trazido bastante coisa, né? Mas uma das coisas que eu tenho observado, cara, principalmente em casa de alto padrão, é que não tem mão de obra para isso. A mão de obra é muito pouca. Porque o pessoal vão lá e se atira em fazer. Não, você sabe fazer? Não, faço, isso aí é tranquilo. Acha que é como se fosse fazer uma forma normal. Como se fosse fazer ali as vigas normal e concretar e o resultado tá bacana. E não é. Aí as pessoas se frustram. Eu já vi muitas obras de eu olhar e dizer, bah, no final não vai dar bom. E aí tu esperar o pessoal desinformar e realmente ver que ficou muitas como se chama, né? Algumas bicheirinhas, detalhes, a ferragem aparecendo. Então, são muitos detalhes que precisam ser cuidados. Por exemplo, até a questão do arame que é amarrado na malha, se tu deixar ali no fundo da forma, ele vai aparecer, vai enferrujar o concreto aparente ali no futuro. Ele vai começar a estourar. Então, isso é muito importante ter o cuidado. A ferragem tem que ter certo os 2 centímetros, no mínimo 2,5 centímetros de cobertura de concreto, para que ele não venha causar aquela ferrugem e estourar o concreto aparente no futuro, porque ele é exposto, né? Se tu deixar ali com um pouco cobertura de concreto, vai enferrujar e depois vai estourar o concreto aparente. Então, são muitos detalhes que precisam ser observados e a gente já alcançou esse resultado, está melhorando cada dia mais, está fazendo com que a gente alcance o resultado bacana. A gente já fez alguns acompanhamentos até fora do Rio Grande do Sul, que o pessoal nos chama para a gente fazer esse acompanhamento, fazer com que eles possam também alcançar esse resultado.
E olha que legal, o Elier tava me falando ali, a gente tava conversando um pouco mais antes, como a gente tá sempre correndo, a gente não consegue bater muito papo, mas assim, ó, ele me disse que agora o pessoal tem pedido muito, porque, pô, 3 anos montando um método, desenvolvendo, né, fazendo laboratório, o Elier disse que fez muito teste, né, de metros pequenos, ó, vamos fazer com essa madeira, com essa e tal. Então teve todo um processo, né, e a gente percebe que a qualidade que eles conseguiram alcançar é fantástica, né? E aí começa agora a desenvolver o pessoal, né? O pessoal começa a buscar, começa a ver o trabalho, e muita gente que quer fazer, o Elier agora começa a ensinar, que é o processo natural. Depois que a gente desenvolve experiência, o Elier hoje tem 15 anos na área, gente. Então, pô, experiência pra caramba, tem o mesmo tempo que eu, e eu não faço concreto aparente, né? Quando precisei, toda vez que a gente precisa na empresa, a gente vai lá, busca o Elier, traz o Elier pra fazer, e, cara, quando começa a assistir, assim, é aqueles vídeos, né, de aquilo vai indo, vai indo, vai indo, e quando tem aquele resultado é satisfatório, né? E agora falando de mão de obra, cara, como que foi pegar o cara que tá acostumado a fazer aquela caixaria de viga baldrame? Porque, querendo ou não, a gente se tem uma cultura, principalmente nesse método construtivo convencional, de que depois o reboco esconde, o acabamento esconde, porque não se tem qualidade, muito pouco, né? Principalmente em casa, gente. Prédio é um pouco diferente porque tem um acompanhamento muito maior, tem um processo diferente. Mas casa de médio e alto padrão não se tem tanto processo de qualidade e tal. A gente hoje ainda consegue filtrar bastante. Mas a gente pega a mão de obra que está acostumada a trabalhar com aquela madeira bruta, como a gente fala, né? A tábua que vem da serraria cortada, cada um de um tamanho de um jeito, né? E como que foi esse processo para qualificar essa mão de obra? O desafio é grande, né? Porque o pessoal tá acostumado ali a bater o prego, como eu disse, de qualquer forma, errar as marteladas, bater demais a tábua, então realmente é um desafio. A gente pegar o profissional ali e dizer, ó, não bate assim, cuidado com a madeira, até o corte da madeira tem que ser cuidado, para ele encaixar certinho. Então, a mão de obra específica por concreto aparente, ela é um pouco mais dificultosa. Mas a gente consegue, assim, treinar o carpinteiro ali, ó, explicar como que ele já tem noção, né? Então, fazer com que ele entenda o método de construção do concreto aparente é um pouco desafiador para quem já tem aquelas, como chama, né? Aquelas manias, ou seja, as pessoas às vezes mais velhas acabam não querendo entender como é que funciona, ou não, eu faço assim, eu já fiz tantos anos assim e é desse jeito, sabe? Então aí que a gente encontra a dificuldade, aquela pessoa que já tem aquilo formado, aquela ideia formada na mente, né? Tu sabe que a memória muscular é uma coisa muito difícil de você quebrar. Porque, cara, faz 10 anos que eu trabalho dessa forma e aquilo aí já você nem pensa, já bate, faz, né? E é um processo, ah, o processo fisiológico, digamos assim, né? O cara tá acostumado e tal. E aí quando você vem nessa formação, quanto tempo hoje leva para você conseguir formar um carpinteiro para que quebre essa memória muscular dele, de fazer daquela forma que ele tá acostumado? E o que é a maior objeção, assim, da galera? Tipo, eu não faço assim, assim é melhor. Porque o pessoal, principalmente aqui no sul, tá, gente? O gaúcho, ele é muito teimoso. Então, o pessoal deve, com certeza, quando começa a falar, não, tem que ser assim e tal. Porque geralmente o pessoal mais antigo, ele sempre tem uma técnica, uma forma melhor de fazer. E quebrar essa objeção e fazer a galera abrir a mente para esse método novo, para as formas novas e mais fáceis, né? Nunca se teve tanta tecnologia. Hoje, uma das maiores dificuldades que eu vejo é conseguir introduzir uma tecnologia para o pessoal, para fazer que o pessoal gosta de continuar passando trabalho, né? Então, o que é a maior objeção, assim, dos profissionais, assim, quando tu apresenta, ó, cara, a técnica é assim e não mais assim. Geralmente eles questionam, né? Eu gosto de questionar, mas eu sempre fiz assim, eu costumei a fazer assim desde, já tenho aí, quando tu nem nasceu, eu já tava fazendo caixaria, geralmente eles falam assim, né? Você nem nasceu, eu já tava trabalhando. Então, tem uma dificuldade, como tu falou, de entender. Eu falo, então, a questão é que a gente desenvolveu algumas técnicas e o resultado final precisa ser feito assim, para que a gente possa alcançar esse resultado. E aí é difícil, principalmente as pessoas que são mais velhas do que a gente. Mas assim, as pessoas mais novas é mais tranquilo. Aí tu acompanha ali, fica junto, corrige, ó, é assim não dá, faz desse jeito, vai dar certo. É dificultoso, mas as pessoas, tu ficando ali acompanhando e mostrando o resultado final, eles vão mudando a mentalidade. Não é fácil mudar a mentalidade
principalmente de quem está na construção civil, como tu falou. O pessoal gosta, parece, de passar trabalho, né? Eles não têm uma facilidade de mudar a mentalidade e evoluir, né? Então, mas a gente consegue, a gente vai explicando, vai mostrando o resultado final, então, para alcançar esses resultados, não é fácil, às vezes realmente dá trabalho. E eu tava conversando com o Elier, agradecer ao nosso patrocinador aí, da ProMaster, que trabalha com a linha da Sika e Portocol. E o Elier tava me comentando que alguns aditivos que dão esse resultado final para ele vêm do nosso patrocinador, que é da ProMaster. E o Marcos, lá da ProMaster, deixou esse brinde aí, depois a gente vai te presentear no final aí, ó, do, do, o boné, esse copo top. E aí ali dentro tem uma surpresa, que eu não vou contar agora, vou deixar para vocês. Depois o Elier vai mostrar no Instagram dele, a gente reposta, dos brindes específicos que tem ali dentro do pessoal da ProMaster aí. Então, se você precisa de aditivos, impermeabilizantes, argamassas, fala com o pessoal da ProMaster, usa o nosso cupom de desconto, Mastercast Construção, que você vai ter até 10% de desconto, pessoal. Pessoal, fantástico, a assessoria técnica deles é maravilhosa. Eu já fiquei curioso de saber o que a gente tem aí. É, o pessoal também, mas aí depois a gente vai fazer no Instagram ali, no YouTube ali, a gente bota um spoilerzinho ali, mas tem um super brinde aí do nosso parceiro aí, ProMaster. E ele, me diz uma coisa, cara. O concreto é o mesmo que a gente usa em qualquer lugar? Aquele concreto que eu compro lá na concreteira, o concreto usinado, o concreto pronto, é o mesmo que você usa para fazer o concreto aparente? Não é o mesmo. É isso que muitas pessoas acabam pecando nessa parte, né? Quando vai escolher o concreto, às vezes acha que pode fazer até na bitorneira lá. Não, vamos fazer aqui na bitorneira, que a gente vai economizar, vai conseguir fazer. Não consegue fazer o mesmo traço, vai mudar a coloração do próprio cimento, muda, né? Então, na escolha do concreto, é escolher a cor que vai ficar o concreto aparente depois no final. Então, na escolha da compra da concreteira também, vai ter que ser uma concreteira que já fez algum concreto aparente, ou vai ter que passar uma ficha técnica específica para eles, porque vai aditivos diferentes, o slump é diferente. Então, realmente, na hora de escolher o concreto, a usina ali precisa ter esse cuidado, porque muda do concreto normal ou convencional, ela tem uma mudança. Tá, peraí, vamos com calma. Você tá me dizendo que o resultado final depende de você escolher a cor com a concreteira, escolher os tipos de aditivos que vão nesse concreto, e para te ter o resultado final, se tu quer um concreto mais escuro, um concreto mais claro, e para ter o efeito. Sim, exatamente. Cara, isso não tem, gente, olha só, né? Isso a gente não consegue sem criar um método, sem ter um processo específico. Não foi da noite pro dia, né? Isso eu não sabia, realmente. Eu achei que, pô, usinado é usinado e ponto final. Escolhe lá a resistência, né? O FCK. Ah, eu quero uma resistência X e tá tudo certo. Mas agora tu me traz isso que tem que escolher a cor do concreto para ter o resultado final. Sim, acho que tu já deve ter visto, acompanha bastante as obras aí, a mudança, às vezes tu vê uma viga ou uma parte que ficou de uma cor, uma parte ficou de outra cor, vai perceber essa coloração mudar. No início, a gente não percebia isso, mas depois a gente foi aprimorando. Logo no início a gente vinha o concreto lá com o slump, que a gente imaginava que fosse o melhor, e a gente via que na mudança de caminhão, quando vinha um caminhão descarregava, e outro caminhão vinha e descarregava, depois na hora de desenformar a gente via nitidamente a diferença de um concreto para o outro. E não era cuidado essa parte. Mas a gente foi desenvolvendo algumas técnicas com a usina, no caso, para a gente ter esse cuidado, para ter a mesma coloração. Porque senão vinha 5 caminhões, vinha 5 cores diferentes de concreto. Aí a parede ali, que era uma parede grande, que vai às vezes 2, 3 caminhões, acaba ficando várias etapas de cor diferente. Olha que legal. Cara, olha o envolvimento que dá pra ti. Quando tu tem propósito e tu faz algo que gosta, essa é a moral. Quando tu traz alguém aqui que tem propósito e você enxerga quando o cara fala do trabalho dele, que o olho dele brilha, velho. E você tem propósito em fazer, em levar qualidade e ter algo bom, né? Ter um produto bom e realmente cumprir a expectativa do cliente. Pô, tem que fazer, isso foi bem dizer, um estudo com a concreteira. Porque o que é muito interessante quando a gente traz algo novo,
né, um método novo não, né, pô, isso aqui fora do Brasil já é feito há anos, mas olha todo o cuidado que tem que ir lá com a concreteira, explicar para os caras que não é assim. Por exemplo, provavelmente isso aí que deve estar dando que deu essas alterações de cor, até o lote do cimento que o cara tá usando na usina não pode ter troca, né? Tem que vir um lote específico, né? A areia específica, tem que ser um lote só, ó, nós vamos usar tantos metros cúbicos para essa concretagem e o cara tem que cumprir lá, né? O requisito, né? Sim, exatamente. Quando a gente vai fazer pós-concretado, aí vai fazer os reparos que a gente diz, né? Tapar os buraquinhos ali das agulhas que ficam, a gente já fala com a concreteira, com a usinagem ali, para que eles possam separar também alguns quilos do próprio cimento, que foi usado para fazer o concreto. Porque esse é um outro cuidado, porque muitas pessoas vão tapar ali os buracos das agulhas depois, e eles tapam com o cimento normal, o Votoran lá normal. E aí o que acontece? Fica tudo marcado. Esse é um outro cuidado que a gente tem também, então a gente fala com a usina, eu preciso ali de 50 quilos, 100 quilos desse cimento para que eu possa depois fazer os reparos. Então são cuidados muito específicos. E olha só nesses minutinhos aí que o LR falou com a gente, você que tá querendo aprender ou que tá tentando fazer algo em concreto aparente aí na sua obra, já tem os insights aí, já é 50% do caminho, cara. Pô, isso que ele falou eu não tinha ideia, assim, porque você só acompanha o processo e vê o resultado final, né? Pô, então aí, ó, olha o 1% de conhecimento que nós estamos largando aí pra vocês, e você imagina depois quando o LR tá fazendo um acompanhamento específico aí. É fantástico. Cara, e agora me conta uma coisa. Como é que começou na construção? Você, desde pequena, de família, de geração, por exemplo, a minha família é tudo de marcenaria, eu sou a sexta geração de marcenaria. E não queria por nada no mundo entrar na obra, mas aí você começa a ver, começa a entender, né, e começa a olhar e começa a ver que, pô, construção civil, para mim, hoje é o mercado mais próspero que nós temos no Brasil. Porém, é um mercado que tem menos profissionais habilitados. Eu vejo que o pessoal cada vez menos quer se qualificar, cada vez menos quer buscar conhecimento. E também, outra coisa, cada vez menos tem formação específica. Não estou falando de graduação, técnico, isso aí sempre teve e agora com o IAD e os digitais melhorou muito. Mas o que eu estou dizendo assim, é formação na prática. Por quê? Porque o que o Euler faz, esse método de concreto aparente, com essa experiência, com essa prática, velho, você não acha em lugar nenhum. Claro, tem outras pessoas que fazem concreto aparente, top. Mas assim, ó, pegar esse insight de obra, esse dia a dia, essa virada de chave do cimento, do tipo de madeira, da forma, entende? Então você imagina, se você quer começar a fazer concreto aparente, olha quanto processo tem que ter. A forma de ensinar o cara a serrar, de beneficiar, tudo é específico. E você não encontra, é muito difícil. Hoje, se eu quisesse, por exemplo, ó, quero botar concreto aparente na minha construtora, entende? É muito difícil, porque ou você tem algo engessado, que é um curso padrão, né, que o pessoal faz ali e tal, mas a prática, quem vive de obra, quem tá na obra todo dia, como eu e o Elier, cara, você não vai achar em lugar nenhum, entende? Então isso que é muito importante, né, cara, entender. E eu queria entender de ti como que tu começou, né? Da onde surgiu essa ideia de começar com construção? Então, desde os 13 anos, praticamente, a gente já trabalha na construção civil. Hoje eu estou com 30 anos, então já faz um bom tempo que a gente está na construção civil, né? E os meus pais, né? O meu pai, ele não trabalha em construção civil, ele foi sempre agricultor. Morava lá no interior do Rio Grande do Sul, Pinheirinho do Vale, muito longe daqui, né? Fica Bem interior, perto da onde? perto de Santa Catarina, Itapiranga, tipo, perto de Chapecó, lá para aqueles lados. Aham, continuo não sabendo onde é. Muito bom. Perto de Frederico Westphalen, aqueles lados lá para lá. Então, a gente iniciou na construção civil, foi eu e o meu irmão, né, o Ezequiel, que a gente iniciou e foi fazendo algumas obras. Depois, um tio meu que morava em São Leopoldo, indicou a gente, que a gente trabalhava lá no interior, fazia algumas casinhas lá. E o meu tio indicou para um pessoal daqui, que a gente trabalhava e tal. Então, meu irmão veio antes e depois a gente veio também trabalhar. A gente trabalhou com ele em Cachoeirinha, fez algumas obras ali, alguns sobrados, em Gravataí. E aí depois a gente pegou algumas obras em Porto Alegre e aí foi fazendo obras. Em Eldorado do Sul a gente já fez algumas obras também ali, nos condomínios Ilhas Parque, Península. E aí a gente agora tem algumas outras obras também aqui no Rio Grande do Sul, já fez obras
em Nova Bassano também. Então, uma trajetória bem longa, mas eu, né, passei aqui rapidamente para a gente ganhar tempo. E o concreto aparente a gente foi desenvolvendo, Felipe. Realmente a gente tem muitas técnicas que a gente pode passar pro pessoal que comentar aqui, né? No vídeo, pessoal que comentar, deixar seu melhor comentário. A gente vai estar escolhendo depois para a gente pegar e dar essa mentoria. E a gente vai passar todas as técnicas, né? São técnicas, sim, que vale, posso dizer, milhões. Porque se tu fizer um concreto aparente bem feito e ter um resultado bacana, certamente vai se tornar uma referência. Então, ó, pessoal, o melhor comentário foi uma consultoria comigo e com o Elier de 1 hora, que é o que o Elier cobra aí uma grana boa para dar esse acompanhamento. Você vai ganhar, quer aprender concreto aparente, deixa o melhor comentário e a gente vai dar essa assessoria de 1 hora. Então, é o tempo que a gente está aqui conversando especificamente para tirar todas as tuas dúvidas, a forma de fazer. É o que o Elier faz o acompanhamento, depois se você quiser e realmente ter esse acompanhamento do Elier aí, daí pode continuar com ele ali, é super tranquilo. Recomendo, gente, tá? Ó, quer aprender concreto aparente? Esse cara aqui é fantástico. E a humildade que esse cara tem de ensinar e o propósito dele, vocês vão achar em lugar nenhum. E agora me fala uma coisa, em que momento da tua carreira tu percebeu que concreto aparente era a construção do futuro aí? Eu percebi porque a gente estava trabalhando dentro de alguns condomínios e cerca de 80, 90% das casas tinham concreto aparente. Algum detalhe estava em concreto aparente. E eu disse, pô, tô vendo que eu preciso me qualificar nisso porque é algo que veio em alta. E eu percebia que muitas casas saindo e o pessoal ia lá perto das nossas obras, pedia informação, como que você faz? Inclusive teve alguns universitários que estavam fazendo faculdade e eles vinham fazer tirar algumas informações para poder apresentar lá o TCC, vieram lá na obra fazer algumas análises, como que fazia. E ali eu vi que o mercado estava tendo uma demanda muito alta de concreto aparente. E foi aonde a gente começou a se especializar. Então, eu já fiz obra em Nova Bassana, 200 quilômetros daqui. Praticamente a gente foi justamente por questão do concreto aparente. Tinha mão de obra lá para fazer a casa, beleza, só que não tinha uma mão de obra qualificada para fazer o concreto aparente. A gente foi para lá para fazer. A gente já fez outros acompanhamentos. O concreto aparente é algo que está bem alto. Ainda está. Porque só não encontra muita mão de obra. Então é uma oportunidade do pessoal se qualificar e não tem assim muito mistério. A questão é as técnicas certas que a gente pode ajudar. Isso. Então é o método, né, cara? Eu percebo que hoje a forma que eu construo, a gente segue norma, segue base, mas cada um desenvolveu um macete diferente, né? Como tu fez com o concreto aparente. Então não adianta, tem que ter um método, é uma forma que dá certo, tem resultado, né? Questione os meus métodos, mas não os meus resultados, né? Exato. Então isso é muito interessante. E agora me diz uma coisa, tu acha que hoje é possível viver só de concreto aparente? É possível, eu vejo muitas pessoas que já algumas pessoas fazendo algumas consultorias para fazer o reparo pós-concreto aparente, porque muitas pessoas também fazem o concreto aparente, não alcançam um resultado legal e eles criam aquela questão de passar uma nata, fazer um reparo, e tem pessoas que estão vivendo só disso. E também tem aquelas pessoas que fazem só a parte de concreto aparente, só a forma ali, vão lá, concreto. Inclusive, tinha uma solicitação para mim em São Paulo, fazer só isso, só a parte do concreto aparente. É uma casa 100% em concreto aparente, só a estrutura que era em metálica e o restante, as paredes, tudo em concreto aparente. Então, sim, dá para se viver só do concreto aparente. Fitri, um conceito mais industrial assim e um destaque no concreto aparente. Cara, muito bom. E me diz uma coisa, que dica que tu dá para quem quer começar com concreto aparente hoje? Cara, eu acho que precisa buscar conhecimento. Hoje já se tem no mercado conhecimento, mas quando a gente iniciou a fazer o concreto aparente, não tinha muitas referências. Eu ia lá no Google, pesquisava sobre concreto aparente, ia lá no Instagram, pesquisava, no Facebook, não se encontrava nada, a não ser aqueles prédios ali do governo,
que tinha em concreto aparente. Eram as únicas coisas que existiam, mas ninguém falando sobre o concreto aparente, como fazer, como alcançar um resultado. Não existia ninguém. Porque o que se tinha muito era, tipo, a estrutura em concreto armado, que é o que a gente tem em alvenaria convencional hoje, a vedação e a estrutura. Porque antigamente, por exemplo, meu avô e coisas, eles faziam muita coisa em concreto maciço. Mas aquela chapa de compensado, aquele madeirite bruto, e aí ficava aquela coisa meio lisa, aquele negócio meio cheio de emenda. Era um concreto aparente, só que, né, a modernização, agora tu tem um concreto, pô, a parede fica linda, né? Pô, tu tem um aspecto e tal. E uma das coisas que, pra mim, eu acredito que me dê mais vontade de ter algo em concreto aparente é questão de manutenção, né? Sim, exato. A manutenção é muito pouca, né? A manutenção é praticamente quase nada, a não ser passar uma resina, né? Uma resina ali a cada 2 anos é a única manutenção. Então, pô, concreto certo, aditivo certo, passa uma resina, ponto final, entende? Você não tem aquela manutenção de selador, reparo, bolha, aquela encheção de saco que a gente está acostumado quando não se tem um processo correto. Agora eu fiquei com uma dúvida, Lier. Falou em processo. O concreto que sai da base, a primeira concretagem, deve ser o primeiro caminhão que você faz a base, tem um aditivo, deve ter um impermeabilizante diferente dos demais das paredes. Porque quando a gente fala em impermeabilização, a gente sabe que tem custo alto, né? E o pessoal às vezes acaba sonegando essa etapa tão importante da obra e depois começa a ter problema. Tem diferença dessa base ou vocês usam o mesmo concreto impermeabilizado para toda a casa? Ele é usado para toda a casa, impermeabilizado. No caso, ele já vem com esses produtos, que já é solicitado também, é algo que a gente ensina ali, é que precisa ter, porque senão depois ele dá infiltração, né? Então precisa ter esse cuidado, ó, vai ser para concreto aparente. Então já vai vir no próprio concreto impermeabilizante. Então realmente tem que ter esse cuidado. E outra coisa que eu sempre falo, que a diferença nossa para os demais que trabalham com concreto aparente é que eu ajudei a fazer as casas que a gente construiu, eu ajudei a fazer, a bater lá os pregos, a construir. Então, realmente eu posso dizer que eu posso te ajudar a você aprender, te ensinar, porque não é só de alguém que só vê ou só viu alguém fazendo. Não, a gente já construiu. O Felipe mesmo viu a gente fazendo lá o muro lá onde a gente fez em concreto aparente. A gente estava junto lá, estava lá ajudando, estava lá auxiliando. Então, a gente pode ensinar, a gente pode passar esse conhecimento para você. E a gente realmente tem as técnicas, realmente tem o conhecimento para te ajudar. Se você quer alcançar um resultado no concreto aparente, nos chame, deixe o seu melhor comentário, deixa aqui no nosso vídeo, né, ô Felipe, o melhor comentário que a gente vai estar escolhendo e dando essa mentoria juntamente com o Felipe aí de 1 hora. Show, cara. Pessoal. Olha, é uma postura de milhões aí. Então, Eliar, quando tu comentou ali do teu irmão, eu sei que teu irmão é muito bom em escada, né, cara? E tu já fez alguma coisa de escada em concreto aparente? Sim, a gente já fez várias escadas em concreto aparente. Que legal. Inclusive no nosso Instagram ali até tem algumas fotos, alguns vídeos de escada em concreto aparente. Que legal, cara. E aí eu fiquei com uma dúvida numa coisa. Cara, projeto muda alguma coisa? Por exemplo, se eu tenho o meu projeto da minha casa normal, como a gente sabe, tijolo, pilar, laje, é só chegar e dizer, olha, eu quero fazer a minha casa em concreto, ou precisa se ter uma estrutura, tudo bem como tem que ser voltado para concreto aparente? Se você quer economizar, sim, daí precisa ser um projeto pensado pela questão da estrutura. Tu não vai fazer um projeto ali que foi feito para fazer convencional e tu vai lá e faz em concreto aparente, que daí tu vai ter o custo muito maior, né? Se for um projeto já pensado em concreto aparente, vai conseguir economizar bastante, porque aí vai diminuir as cargas nos pilares, vai diminuir as cargas nas vigas, porque são paredes já estruturadas, né? São estruturas ali, então tu pode, pensando no projeto, eu quero fazer em concreto aparente. Então tu pode economizar se fizer um projeto pensando nisso. Agora, se tu pega um projeto que é convencional e tu quer fazer em concreto aparente, vai gastar mais, vai ter mais custo, né? Mas pode ser feito. Tu sabe que isso é uma das coisas que eu vejo muito, cara, e é uma das coisas que mais me preocupam hoje na nossa construção, que é o quê? A galera quer fazer por conta, né?
Eu fico muito triste porque, cara, a gente precisa desse acompanhamento. Por maior experiência que o teu construtor tenha, né, que o teu pedreiro tenha, gente, eu sempre falo, tem que ter projeto estrutural, tem que ter projeto complementar. Não inicie a sua obra sem projeto, tá? Por quê? Porque, pô, é muita coisa envolve. Eu tenho 15 anos de experiência. Vou dizer que eu e o Eliero hoje, alucino eu que conseguiríamos fazer uma casa pela larga experiência que a gente tem, cara, mas a gente não faz. Por quê? Porque tem que ter um projeto, tem que ter um responsável técnico, alguém que vai pensar em tudo, vai modelar, vai desenhar e realmente vai fazer uma entrega para aquilo que você precisa. Porque se você for parar para pensar, eu subdimensionei, botei muito mais aço do que precisa, porque eu copiei um projeto que eu tinha feito há 10 anos atrás. Eu vejo muito, eu faço sempre assim. Poxa, você poderia ter começado um monte, né? Então, hoje já tem, eu não conheço, mas deve ter. Até se você é especialista, faz projetos específicos aí. Se tem escritório, tem engenharia, enfim, que faz projetos específicos para concreto aparente, deixa aqui no comentário o seu arroba, o seu contato aí, que eu vou fixar para cima aí nos comentários quem realmente faz. Porque o pessoal busca isso e às vezes não encontra, às vezes acaba adaptando com o que tem próximo. E a gente sabe hoje que o projeto, você pode pegar alguém de fora e faz as especificações e traz, né? Mas eu acredito que hoje aqui no Rio Grande do Sul a gente já deva ter escritórios especializados nisso, né? Tem algumas referências de alguns arquitetos que fazem concreto aparente, já estão bem destacados. Eu posso até mencionar alguns. Por favor, pode falar aí. É, Aí é sem filtros, né? A gente sempre fala. A gente sempre vai trazer o que é bom, gente. O Eliar tem experiência, pode. Inclusive, até a gente pode. Vamos deixar o convite para esse pessoal vir aí para a gente fazer um bate-papo mais a fundo aí com sobre concreto certeza. aparente. O João Bassani, da Bassani Arquitetura, ele é uma referência no concreto aparente. Realmente foi um arquiteto que teve um crescimento, eu acompanho ele há um bom tempo, um crescimento enorme, referência em concreto aparente. Praticamente quase todos os projetos dele, eu acho que uns 80, 90% são em concreto aparente. Já fiz algumas casas que ele foi o arquiteto, acho que mais de 2 casas, que ele foi a pessoa que desenvolveu o projeto. E ele é referência, é uma das pessoas. Aí tem outras pessoas também que fazem, desenvolvem. Essa casa que a gente fez ali 100% em concreto aparente, foi de uma outra arquiteta que desenvolveu o projeto. A gente vai deixar aqui nos comentários, né, o Felipe, o nome de algumas pessoas que são referência no concreto aparente, porque eu já vi muitas pessoas dizendo, Eliara, eu quero fazer a casa em concreto aparente, tu indicaria algum arquiteto que já desenvolve esse projeto pensando em economia, fazer um projeto pensado, não um projeto simplesmente para fazer ali uma parede de concreto aparente, mas sim pensando já em aproveitar essa estrutura, porque é algo estrutural, né? Concreto aparente, tu pode aproveitar ele tanto na questão externa para deixar ele já com acabamento e também como estrutural. E por dentro, como é que faz daí, Eliar? Aonde não vai ficar exposto? Faz uma preparação, faz reboco, massa corrida, consegue aplicar direto? Porque tem essa economia daí, por exemplo, por dentro eu quero a casa toda branca, toda lisa, só faz uma preparação ali e já consegue aplicar direto em cima, para não ter aquele processo que a gente tem na alvenaria convencional de chapisco, reboco, massa corrida. Se for com bastante cuidado, a gente consegue. Usando a chapa ali de madeirite, aí consegue. Mas às vezes acaba ela dando alguma embarrigada ali que diz, né? Então não consegue. Daí tem que passar o chapisco ali e rebocar. Mas às vezes até a pessoa escolhe deixar a parte interna também, na parte com madeirite, né? Que dá um acabamento um pouco mais melhor. Eu já fiz casas que o concreto aparente era em madeirite. E também foi um resultado bem bacana, que a gente alcançou. Tem casas que a gente faz uma parte em madeirite, outra parte em ripado, concreto ripado aparente, né? E é bem importante que a gente precisa ter na escolha do material para escoramento, para travamento, que é algo bem importante que a gente vai estar passando na mentoria ali, Felipe, que às vezes as pessoas não cuidam aonde escorar, aonde travar a caixaria e acabam muitas vezes pecando nisso. Quando vai concretar, estoura a caixa, porque não tem noção da pressão que dá um concreto. Que às vezes tu imagina uma caixinha ali que é 30 por 40 ou 20 por 40, ela já embarriga ou estoura. Tu imagina uma caixaria aí que é 20 por 3 metros de altura. Tu tá enchendo de concreto. Porque o cuidado, na real, o concreto aparente não aceita erro, né? Não.
né? Errou, deu qualquer BO ali, velho, vai ficar exposto. Sabe que um dia eu tava em um condomínio ali, e aí eu vi o pessoal fazendo uma concretagem de um paredão, assim, ó. E aí o pessoal concretando e tal, aquela loucura, aquele monte de gente em cima da laje, assim, e do nada a caixa abriu, assim, e começou a jorrar, assim. E aí o desespero pegou, porque não tem o que fazer. Aí tiveram que abortar a missão. Depois eu acabei indo embora, não vi o final da repercussão. Mas não tem. Abriu a caixa, vazou, estourou, perdeu a concretagem. Não tem o que fazer hoje, né? Geralmente vai ter que lavar a ferragem, lavar forno para refazer, porque estourou, abriu ali, tem vezes que tu não vai conseguir mais recuperar. Tu vai ter que desmanchar tudo ali a forma, lavar para não perder a forma também, né? Então, realmente tem que ter um cuidado específico aonde escorar, aonde travar, qual material usar para fazer o travamento, o material correto, as agulhas, tudo isso tem que ter esse cuidado. Isso também tem. Mesma coisa, gente. É método, né? Não é chegar e escorar só com madeira, né? Tem todo um processo. E o equipamento também é diferente do que a gente, por exemplo, eu que faço alvenaria convencional e casas no convencional, a minha forma de trabalho e técnica é totalmente diferente disso, né? Porque travar uma caixaria de um pilar é uma coisa. Agora, fazer uma caixaria de um pilar em concreto aparente é outra, né? O processo é bem diferente, né? É bem diferente. Realmente precisa ser usado os materiais corretos, né? E aí, porque senão vai causar dilatação, vai causar, às vezes, algo que tu não gostaria e o cliente não vai gostar. E a pior das coisas é tu chegar, desinformar ali depois dos 28 dias, desinformar, e o cliente olhar e dizer, bah, não foi o que eu esperava. E é isso que muitas vezes causa dor de cabeça, transtorno, porque os clientes criam uma expectativa. Eles vão lá no Instagram do Elier, vão lá no Instagram de outras pessoas e vê aquilo, bah, que legal que é isso aqui, esse concreto aparente é tudo que eu queria. E vão lá e contratam uma pessoa que diz saber fazer, nunca fez, vai lá e faz e não é nada do que ele esperava. E aí ele vem, às vezes nos chama e diz, o que que dá para fazer? Dá para refazer? O que que tem para consertar? E é muito mais fácil tu fazer da forma correta do que consertar algo. Eu percebo que a galera, ninguém quer perder serviço, né? Você sabe fazer? Ah, claro, é só as madeirinhas, né? É o que a gente falou no início. Então, pessoal, não esquece aí, né? Deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum episódio, tá bem? E não esqueça, o Elier já falou, o melhor comentário ganha 1 hora de consultoria comigo e com o Elier. Vai nos conhecer pessoalmente aí numa call, né? Uma videoconferência. E a gente o Elier vai estar dando esse bônus e revelando todos os segredos do concreto aparente para você que quer aprender. E Elier, eu queria te agradecer pela presença, por dividir e para também poder dar esse bônus, pessoal. E essa é a ideia do nosso podcast. Todos que eu tenho falado, o pessoal está aderindo muito. A gente quer trazer a verdade, mostrar o que é certo, trazer quem quer dar conhecimento e quem tem propósito, tá, galera? A gente quer trazer o que é bom, passar o conteúdo, passar a informação, não é só aqui ficar fazendo um bate-papo, porque é importante. Eu tenho comigo que o nosso mercado é o mercado mais próspero que a gente tem, né? E eu vejo assim, ó, nunca se teve tanta informação disponível, um tão fácil acesso. Pô, você abre o YouTube aí, velho, e digita o que você quer ver, tem 1000 coisas, 1000 formas de fazer. E cada vez mais o pessoal não busca a informação tá na palma da mão. Quando a gente começou, quando eu comecei lá e tinha que fazer as coisas, eu tinha que perguntar pro meu avô, pro meu pai. E os antigos, eles não gostavam de ensinar. Até hoje eles não ensinam. Ah, como é que você faz tal coisa? Ah, não, isso aí tu tem que ver aí, porque isso aí é difícil, então. Que aqui no SUS tem muito essa crença de que, se eu te ensinar, eu vou roubar tu vai roubar o meu lugar e tal. Então isso é uma coisa muito, muito chata, assim, né? É uma pena. Então, assim, gente, busquem conhecimento, busquem com quem já tem experiência, né? Busquem um conselho com quem já faz. Isso vale para qualquer área, né? Busquem isso com quem já fez. Olhem, pesquisem, pô, esse cara faz, esse cara sabe, esse cara desenvolveu. Porque assim, tu só consegue passar um conhecimento se tu já gerou uma experiência, né, Elier? Certamente tu já teve más experiências, já sabe a forma como não fazer, já sabe o que vai dar errado. Então, se você quer aprender sobre concreto aparente, cara, esse cara aqui vai te dar todas as dicas e o que você precisa saber. Eu quero agradecer também ao nosso patrocinador aí, da ProMaster Distribuidora. Se você precisa aí de aditivos, impermeabilizantes, né? Precisa sabe? Os caras são ótimos, né? Então, uma assessoria técnica fantástica,
né, Elier? O Elier também aí, e tem o brindezinho ali dentro, que depois a gente vai, durante a semana aí, mostrar para vocês aí, quando tiver o primeiro comentário. E também, você que vai ganhar a nossa consultoria aí, vai ganhar um brinde da ProMaster. A gente vai tá levando aí para você e mandando pelo correio, se você é não é daqui do sul. O pessoal da ProMaster também vai estar deixando um brinde aí muito legal para vocês. Pessoal, quero agradecer vocês que nos acompanharam aí durante esse percurso. Segue a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso YouTube. A gente vai deixar o contato aí, o meu contato, o meu particular, né? A gente tá todo dia aí largando algum conteúdo importante, alguma coisa legal aí, tudo sem filtro, gente. A gente quer largar o que é real, o que é verdade e, né, sem ficar tapando o sol com a peneira, como a gente fala aqui no Sul, mostrando a realidade, o dia a dia de obra de quem vive e respira isso 24 horas. Eu digo hoje que mudou a minha vida, a construção civil, e eu quero que mude a de vocês também, entende? A gente sabe que é um mercado próspero, tem tudo para dar certo, né? Podem contar conosco, pessoal, vocês quiser mandar no direct ali, a gente vai responder dúvida, a gente está aqui realmente para ajudar. Esse é o nosso propósito, passar, porque o conhecimento só é válido quando é levado adiante, né, Lier? Então, te agradeço, pensa aí que tu quiser deixar aí as considerações finais aí para o nosso público. Felipe, quero te agradecer, né, também pelo convite, a oportunidade da gente estar passando esse conhecimento ao público, aos seguidores aqui também do Mastercast. Agradeço, né, o convite, fiquei muito feliz quando tu me chamou e dizer que a gente está aqui para ajudar, para passar o conhecimento. Eu acho que quanto mais a gente passa o conhecimento, mais a gente aprende também, né? Isso é bem importante, a gente está aqui para ajudar você a alcançar os teus resultados, alcançar aquilo que você quer alcançar na construção civil. Acompanhe aqui o material do Felipe, está sendo muito bacana, quero te parabenizar. Despertou isso em teu coração, nesse propósito, e eu achei muito lindo. Que Deus continue te abençoando e abençoando todos que estão nos acompanhando. É isso aí, gente. Então, é isso que a gente quer realmente, é trazer esse propósito aí, poder ajudar, levar o conhecimento só é válido quando é levado adiante. Então, a gente passou o trabalho, a gente, né, gerou experiência, né, e agora a gente quer poder levar um pouquinho disso que a gente aprendeu para vocês aí. Então, quero agradecer a ProMaster aí, que proporcionou esse brinde aí pro Elier aí. Um brinde muito legal ali, tá surpresa ali, ainda vou revelar para vocês. O melhor comentário ganha uma consultoria comigo e com o Elier, falando tudo de concreto aparente, tá, pessoal? Então não esquece, segue a gente, deixa o teu like, te inscreve para não perder nenhum episódio. E o mais importante, a gente vai revelar esse brinde aí nos próximos dias aí para vocês. Muito obrigado, Elier. Agradeço aí. Eu que agradeço. Valeu. Tamo junto. E não se esqueçam, na próxima semana a gente tem um episódio imperdível para vocês. Segue a gente aí no Instagram que a gente vai estar revelando tudo e aqui no YouTube vai ficando aí. Ah, e não esquece, no nosso perfil do Mastercast de Construção no Instagram, a gente tem alguma coisa bem legal para vocês. Clica lá na bio lá e olha lá. A gente tem alguns produtos, algumas coisas bem legais que são testados na obra por nós. A gente tem produto que realmente funciona, ferramenta, tudo que você precisa aí para o teu dia a dia de obra, que são coisas que a gente usa, independente de marca, a gente não está ganhando nada com isso, gente. A gente está levando, quer que vocês usem, quer levar para vocês o que realmente funciona na prática, né? Independente de patrocínio, do que for. Levar o que é bom adiante. Tá bem, pessoal? Muito obrigado por nos assistirem aí e não percam o próximo episódio.